Sejam bem-vindos à aula de Promob Plus. Eu sou o instrutor Márcio Irineu, do canal Profissão Marceneiro. Eu vou apresentar uma série de videoaulas sobre esse software, que é um dos mais utilizados, o Promob Plus. Ele foi desenvolvido para atender a pequenas e médias marcenarias. Apesar de muitos marceneiros utilizarem ele somente como criação e apresentação de projetos em 3D para o cliente, o Promob Plus é muito mais do que isso. Com suas ferramentas, eu posso criar o projeto em 3D, exportar para o plano de corte, gerar um plano de corte, gerar etiquetas, orçamento e uma série de possibilidades. E tudo isso, quando configurado de forma correta e com os padrões de montagem da sua marcenaria, porque esse é o diferencial do Promob Plus, deixa o processo muito mais rápido e fácil de executar, porque você não precisa ficar fazendo contas, dando descontos em gavetas, calculando tamanhos de porta e etc. Então, logicamente, também ganha-se tempo, mas tudo isso configurado de forma correta. A gente vai ver com calma todo esse passo a passo aí nas próximas aulas. Eu vou mostrar a vocês como nós fazemos todas essas configurações. Então, esses e vários outros motivos fizeram com que eu escolhesse o Promob Plus como software aqui da marcenaria. Nessa aula, vou procurar fazer uma apresentação geral, as possibilidades que nós podemos realizar com o software e ainda a integração com o Promob Cut. Essas dicas que estou passando são para um nível mais avançado. Talvez você que não conheça o Promob, ainda não conhece as ferramentas básicas do software, talvez você fique um pouco perdido. Mas a gente vai tentar fazer aqui uma apresentação geral agora na parte prática. Então a gente vai vir aqui na área de trabalho, que foi o local onde eu instalei o Promob Plus. A gente vai dar um duplo clique nele, o programa vai carregar. Essa janela ele me pergunta aqui, novo ambiente, se é uma cozinha, se é um dormitório, se é um banheiro, se é um escritório, se é uma sala que eu quero criar. E aqui é o ambientes recentes, que foram os projetos que eu criei. A gente vai abrir aqui uma cozinha, um novo ambiente. Ele abriu aqui o programa 3D, ok? Alguns comandos simples, o R você aperta, que é a letra R, ele rotaciona, tá? E aí você dá zoom com o mouse na bolinha do scroll, ou rola para trás ou rola para frente, ou segura ele apertado e ele fica essa mãozinha, ele faz esse movimento aqui, ok? M, ele volta para a opção de selecionar, a opção aqui de setinha. Esses são alguns comandos básicos que nós utilizamos bastante durante o projeto. Isso aqui é uma apresentação geral. Aqui são os módulos que já estão prontos, ok? Aqui tem eles que vamos aqui em cozinhas. Aí você quer balcão, você vai vir aqui em balcão. E aqui tem os balcões, né? Vamos arrastar uma aqui, só para nós termos uma ideia aqui, uma noção aqui. Tá aqui o balcão, já arrastou ele aqui. E na minha marcenaria, né? E é isso aqui que eu vou tentar explicar. Deixa eu mudar aqui a forma dele para nós visualizarmos melhor. Texturas com linhas. Aqui ele Aqui ele está somente em textura, nós vamos colocar textura com linhas. Beleza? Letra R. Tá aqui. Na minha marcenaria, esse balcão aqui, eu costumo... Deixa eu puxar aqui para trás. Vamos ligar aqui a colisão, que aí ele não passa da parede. Esse sarrafo aqui, na minha marcenaria, no meu padrão de montagem, eu costumo colocar ele na horizontal. Então, como que eu configuro esse sarrafo aqui com o meu padrão de montagem? Eu vou vir aqui em ferramentas, configuração de dimensões, vou vir aqui em sarrafo,
e aqui ele me pergunta tipo de sarrafo, vão ser ambos, os dois, que a gente vai configurar ali. Profundidade do sarrafo que eu costumo utilizar e cortar é com 70 milímetros. Sentido frontal, aqui está na horizontal, nós vamos colocar na vertical, esse daqui é dos balcões, sentido dos gaveteiros, sentido do sarrafo, também na vertical, e é isso aqui. Vamos ver aqui, aplicar nos itens selecionados, ou aplicar nos itens existentes. Vamos aplicar aqui nos itens selecionados, aplicar, ok, então aqui já mudou, beleza? A outra, deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, a outra situação aqui é o seguinte, as portas que eu costumo utilizar e colocar num balcão, eu costumo deixar um recuo aqui de 50 milímetros. Então como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em ferramentas, configuração de dimensões, e a gente vai vir aqui em portas. Está aqui, frente e portas, inferiores ou superiores? Inferiores, porque nós estamos fazendo um balcão inferior. E a gente vai fazer algumas alterações aqui. Esse A é isso aqui, ó, entre portas, e no caso aqui é um gaveteiro, eu costumo deixar 3 milímetros entre um e outro. Esse B representa isso aqui, ó, essa borda lateral, que eu costumo deixar também com 5 milímetros de folga. Borda superior. Esse C aqui, representa a borda superior, que no caso ali nós vamos deixar, ali tá 10, vocês podem observar aqui, ó, tá 10 milímetros ou 1 centímetro, e a gente vai deixar ele com 50, porque eu costumo deixar uma folga de 50. Aqui na borda inferior, que é o D, tá uma folga aqui de 10. Eu costumo deixar 5 também. Borda divisórias. Isso aqui é para questão de divisória, a gente não vai mexer, não vai configurar agora, beleza? Então vamos aplicar aqui nos itens selecionados, só para vocês verem como que já mudou. Tá aqui, ó. Beleza? Deixa eu colocar ela aqui com 5. Colocar ela aqui um pouquinho mais alto do chão. Então aqui já está começando a ficar no estilo da minha montagem ali do padrão da minha marcenaria. Outra coisa que eu costumo fazer, em armários de cozinha, eu não costumo colocar fundo. E aqui a gente tem um fundo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui a gente tem um fundo e ainda recuado. Só que na marcenaria eu não costumo utilizar esse fundo. A gente vai vir aqui em ferramentas, configurador de dimensões. Isso aqui você pode fazer tudo de uma vez. É que eu estou fazendo aqui e voltando aqui no projeto para explicar para vocês. Você pode configurar tudo de uma vez só, depois você aplica aqui nos itens selecionados. No caso, você já estiver com um projeto em aberto, ou se existirem mais projetos e você quiser adequar, é só você aplicar nos itens existentes, e aí tudo vai ser mudado. Então vamos vir aqui na opção de fundo, tá? Cozinhas, porque nós estamos em cozinhas, montagem da caixa inferior, porque é um balcão inferior, fundos. Aqui está perguntando, tipo de fundo inteiro, rebaixado, trava vertical, sem fundo. Eu vou marcar aqui sem fundo, porque eu não utilizo fundo. Isso aqui eu não vou configurar, porque como eu não utilizo o fundo, eu não vou precisar marcar um recuo. Mas caso, se eu fosse fazer aqui um fundo, certo? Que ele fosse embutido. Isso aqui é um recuo que você pode marcar aqui
Aí vai depender das configurações, como você vai cortar lá na máquina e tudo mais. Vou aplicar aqui, já removeu aqui o fundo, ok? Outra coisa, essa prateleira aqui, desse móvel, ela tá com um recuo, certo? Prateleira, ela tá com um recuo aqui de 40. Se eu não quisesse 40, quisesse só 10, simplesmente mudo aqui, aplico nos itens selecionados, vê que aqui já mudou, ela foi para frente. E normalmente eu costumo deixar um recuo aqui somente de 20. Aplicar nos itens selecionados, já mudou aqui a nossa prateleira, beleza? Então esse balcão aqui, vamos supor que eu fiz aqui todas as alterações nos padrões de montagem da minha marcenaria. Então aqui eu vou exportar esse projeto para o Cut Pro. Ele vai carregar aqui o software. Então aqui ele abriu a janela, com detalhe aqui do balcão, que é um balcão de 2 portas que nós estamos fazendo, que é na largura de 800, 550 de profundidade, 700 de altura. Se quisesse mais detalhe, vou clicar aqui nessa setinha, tá? E aqui tem a porta reta, que aqui ele está me dizendo que é uma unidade, 393.5 por 645. Aqui é no caso se eu quisesse aplicar as fitas de bordas. Nessa porta ele está me dizendo que eu tenho 2 dobradiças, ok? Que é as dobradiças que estão configuradas lá no ProMob. A gente também tem como alterar o tipo de dobradiça que nós vamos utilizar. Prateleira, balcão, sarrafo, laterais e base. Tudo certinho aqui configurado. Se eu quisesse uma apresentação geral que nós estamos fazendo aqui sobre as possibilidades que nós podemos estar fazendo com o ProMob, além de você cadastrar aqui o nome do cliente e tudo mais. Mas para não demorar muito essa aula e a gente não entrar muito em detalhes, vamos aqui para o plano de corte. No plano de corte aqui, ele está me dizendo que nós vamos utilizar uma chapa de MDF. Posição do primeiro corte, se eu quiser fazer essa posição aqui no primeiro corte, e a forma como nós vamos cortar essa chapa aqui de MDF. Tem aqui a lista de corte, que ele me dá uma opção mais detalhada de todas as peças que nós vamos cortar, ok? Listagem de compra. Está me dizendo aqui que nós vamos precisar de uma chapa de MDF e de 4 dobradiças, ok? Além disso, eu posso vir aqui em imprimir e por aqui gerar as etiquetas. Ele vai carregar e vai gerar aqui uma listagem de etiquetas que eu preciso. Aqui existem vários modelos que a gente pode estar utilizando. Aqui eu já criei algumas configurações, tá? A gente vai ver toda essa parte aqui de etiqueta, como configurar corretamente, um passo a passo mais detalhado. E essas etiquetas você pode imprimir com aquelas etiquetas também, aquela folha A4, que tem um monte de quadradinho assim com etiqueta. Você configurando certinho isso aqui, não dá erro, não tem erro, vai dar tudo certinho. Isso aqui é uma mão na roda. Mas existem outros tipos de etiqueta também, né? Esse é outro diferencial do Cut Pro, que são a quantidade, a variedade de modelos de etiqueta que você pode incluir. O ProMob Cut, ele possui uma quantidade de modelos de etiquetas limitadas. Isso daqui já até possui código de barras, etiquetas com código de barras, ok? Então vamos lá no principal. Vamos voltar aqui para o nosso plano de corte.
Bom, voltando aqui para o nosso projeto, é claro que tem muito mais coisas para nós entrarmos em detalhes, mas essa foi somente uma apresentação geral sobre o software Promob Plus. As outras ferramentas e mais detalhes e todo esse passo a passo de configuração, a gente vai ver com calma, seguido aí, passo a passo, nas próximas aulas. Te encontro na próxima aula de Promob Plus. Um abraço.